enfim, preparei algumas coisas para vocês, né? Especialmente em relação a essa questão do desejo do analista, né? Eu vou começar falando, né? Porque, né, a gente fica aqui nesse iniciozinho, né? Vamos começar falando, sim, que a gente vai esquentando os motores e falando. Olha só, eu acho que uma coisa importante em relação a esse seminário é o seguinte, quer dizer, que eu acho que a gente também precisa, talvez, situar uma coisa importante em relação a esse seminário que eu estava me dando conta. Esse seminário, ele encerra o retorno de Lacan a Freud. Eu acho que é uma coisa que a gente fala desse retorno, mas esse seminário ele é um divisor de águas nesse sentido. Eu acho que, a partir desse seminário, o que acontece? O Lacan ele começa a ir além de Freud. E eu acho que a gente tem que ler esse seminário tendo isso em vista. Por quê? Porque esse além de Freud implica, inclusive, em relação ao final de análise, onde o próprio Lacan vai questionar justamente a concepção freudiana do final de análise. Então, eu acho que, quando a gente lê esse seminário, a gente tem que ter isso em mente. Primeiro, a questão do desejo do analista, que ele vai, em vários momentos, falar disso, é um conceito lacaniano, ainda que ele tenha extraído de Freud, mas é um conceito lacaniano. E o Lacan ele vai se dedicar a dizer o que é esse desejo do analista. Eu não tinha me preparado para falar hoje do desejo do analista, mas eu me dei conta que, na hora de preparar a aula, eu acabei falando do desejo do analista. Então, me dei conta de que isso está presente, até quando ele não fala exatamente do desejo do analista. Então, como o próprio título já diz, são recortes. A minha proposta não é dar conta da terceira aula, porque são muitas questões que ele coloca. Então, eu resolvi extrair dessa terceira aula uma frase, que é uma frase relativamente famosa, digamos assim, quando Lacan diz: o estatuto do inconsciente que eu lhes indico, tão frágil no plano ôntico, é ético. Então, resolvi, justamente hoje, trabalhar essa frase. Ou seja, o que eu pude trabalhar dessa frase. O estatuto do inconsciente que eu lhes indico, tão frágil no plano ôntico, é ético. Muito bem. Bom, esse capítulo ele tem como título do sujeito da certeza. E aí, a primeira pergunta que a gente pode se fazer: e quem é o sujeito da certeza? É o sujeito do cogito cartesiano. E todos conhecem a famosa frase do Descartes: o cogito cartesiano é penso, logo sou. Então, a partir daí, podemos dizer que o sujeito do cogito é o sujeito do pensamento. Então, é só porque ele pensa que está certo da sua existência. Penso, logo sou. Então, eu existo porque penso. Então, toda a certeza em relação à existência está no pensamento. Então, ele está certo da existência como presença real. E não é à toa que o Lacan, nessa aula, ele vai dizer o seguinte, que o cogito visa o real. Não o real no sentido do impossível, mas o real ali como realidade, como existência material. Então, é isso que o cogito visa, o real. Com toda, digamos assim, a ambiguidade desse termo real, mas o Lacan fala isso em algum momento ali do capítulo 3. Então, muito bem.
No entanto, o sujeito do pensamento ou o sujeito da certeza não é o sujeito da verdade. Então, você tem uma coisa é a certeza, outra coisa é a verdade. Então, o verdadeiro, como diz o próprio Lacan, fica de fora em relação ao cogito cartesiano. Então, o cogito, ele suspende qualquer consideração acerca da verdade. Não importa se os pensamentos são alucinações, delírios ou sonhos. O que importa é que, quando penso, sou. Então, a verdade não entra em jogo, não é uma questão para o sujeito do código. Então, se eu penso, eu sou. Então, o pensamento é no pensamento que está a garantia da existência. Né? Então, agora, e no caso da psicanálise? Né? O paciente que demanda uma análise é muito diferente do sujeito do código. Em primeiro lugar, é alguém que sofre. Né? E depois, é alguém que duvida, né? Especialmente os obsessivos. Alguém que duvida de si mesmo e da sua existência. Alguém que não tem certeza sobre os seus pensamentos. Assim, o paciente duvida da verdade dos seus pensamentos, apesar de querer sabê-la. E aqui encontramos o sujeito. Onde está o pensamento, está o sujeito, mesmo que ele não saiba disso. Né? Agora, a questão aqui é de que natureza se trata esse pensamento. Né? Freud está certo de que o inconsciente está no pensamento. E esse pensamento ele se manifesta na dúvida, mas também nos atos falhos, nos ditos espirituosos, nos esquecimentos de nomes e nos sonhos. Então, é na vacilação da consciência que Freud viu mais do que simples fenômenos aleatórios e sem importância. Havia ali algo a ser explorado. E o que eu estou chamando de vacilação da consciência? Um ato falho, por exemplo, é um dito vacilante. Um sonho também. Então, você tem ali uma vacilação. E Freud percebe que isso não é aleatório. Tem um sentido. Né? E o que Freud encontra nessa vacilação da consciência aparece de forma fugaz, evanescente, impossível de ser aprendida, pois mal faz a sua aparição e logo escapa. Então, vocês vejam só o que é o inconsciente. Né? Uma coisa importante que a gente precisa se dar conta é o seguinte, é que o inconsciente, o sonho é a porta de entrada para o inconsciente. O sonho não é o inconsciente. Isso é uma distinção importante que a gente precisa fazer. Às vezes a gente confunde o sonho com o inconsciente. Não, peraí. É a porta de entrada. Né? Então, o Lacan diz que a descontinuidade é a forma essencial com que nos aparece de saída o inconsciente como fenômeno. Essa descontinuidade na qual alguma coisa se manifesta como vacilação. Então, o inconsciente é a própria descontinuidade. Né? Eu acho que a gente, muitas vezes, acaba privilegiando no inconsciente, digamos assim, um sentido oculto, né? A ideia de que o inconsciente guarda os nossos desejos mais ocultos. Não.
o inconsciente é justamente isso que vai quebrar com o sentido, que vai quebrar com essa completude, essa continuidade que a gente insiste em dar. O inconsciente entra para quebrar com isso. Então, o que é o inconsciente? Essa é a grande questão. Qual é o estatuto do inconsciente? O que é o inconsciente? Essa é a pergunta de Lacan. O que é? Qual é o estatuto do inconsciente? Né? De saída, o que ele diz é que o inconsciente é ético. Ele não é ôntico, é ético. Então, a ideia hoje é a gente entender o que é isso. O que ele quer dizer quando diz que o inconsciente é ético? Né? E ele é frágil no plano ôntico. Então, a descontinuidade na qual alguma coisa se manifesta como vacilação. Essa descontinuidade, pergunta Lacan, devemos colocá-la sobre o fungo de uma totalidade? Ou até mesmo de uma completude? Será que essa é a nossa resposta diante da manifestação do inconsciente? Tentarmos estabelecer uma continuidade? Tentarmos estabelecer um sentido? Né? Que é um pouco a nossa tendência, né? Porque, afinal, somos verdadeiramente muito apaixonados pelo sentido. Né? Dificilmente a gente suporta esse não sentido. Então, isso é recolher ou acolher os efeitos do inconsciente, é dar um sentido, é estabelecer uma continuidade, ou é suportar isso? Né? Suportar que o inconsciente, muito mais que fechamento, é abertura de sentido. Ele está ali para romper com os sentidos estabelecidos. Mas não no sentido de dar um outro... Não, de dar... É simplesmente o inconsciente, é essa abertura. Né? Você não vai descobrir ali um sentido oculto. Né? O sonho é isso. É a porta de entrada. Mas o sonho não é o inconsciente, é apenas a porta de entrada. Né? Muito bem. Então, na realidade, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o que está em jogo é uma apreensão radical do conceito de inconsciente, onde Lacan vai afirmar o caráter de fenda, corte, falha e ânsia. O inconsciente é uma fenda, é um buraco, é uma ânsia, é corte, é falha, é vacilação. Entenderam? Assim, isso é o inconsciente. Então, isso é o que muitas vezes a gente fala do que há de... Isso é digamos assim, da vertente real do inconsciente. Né? Então, o inconsciente, se a gente quiser dizer, o que é o inconsciente? Ele é uma ânsia. Ele é corte. Ele é esta fenda. Né? Então, não se trata, né, de completar ou mesmo estabelecer uma suposta continuidade frente à descontinuidade característica do inconsciente, mas de afirmá-la em sua incidência e seus efeitos. E isso é que é difícil, entendeu? Porque você... muitas vezes o paciente traz um sonho, né? E primeiro tem a resistência que se impõe, né? Porque essa descontinuidade, de fato, ela é insuportável. Né? Quando você relata um sonho, você fala, eu não estou entendendo nada. Né? O que isso quer dizer? É a primeira pergunta. O que isso quer dizer? E é uma pergunta importante, porque isso é que põe o paciente a trabalhar. Né? Trabalhar
Então, o sonho, na realidade, não é sentido, é quebra de sentido. Entende? Ele vai quebrar o sentido, o sonho é uma abertura, né? E que a gente não suporta. E aí acaba fechando de novo, num sentido qualquer que a gente tenta dar. Mas é isso, né? O sonho, o inconsciente se abre e o inconsciente se fecha, né? Enfim. Então, por essa razão, né, o Lacan afirma, no início desse capítulo, né, capítulo 3, que o inconsciente não se presta a nenhuma forma de ontologização. Ou seja, o inconsciente não está referido ao ser. Então, você veja bem a dificuldade da gente definir o que é o inconsciente, né? Então, se ele não está referido ao ser e, portanto, a nenhuma forma de ontologização, até difícil falar essa palavra, né? Então, qual seria o estatuto conceitual do inconsciente, né? Ou seja, como é que a gente pode defini-lo? Porque essa é a dificuldade, porque já que a gente não pode defini-lo em termos assim de uma positividade e de uma consistência, o que o Lacan vai dizer é o seguinte, que o inconsciente não é ser e nem não ser, né? Ele não é alguma coisa, né? No sentido da consistência, mas ele também não é um puro nada, né? Ele não é uma ausência completa. Porra. Se ele não é ser e nem não ser, o que ele é? Né? A gente está falando do inefável, entende? De alguma coisa que não... Como é que a gente vai falar do inconsciente se ele, a rigor, não existe? Né? Aí o Lacan se sai com uma... Ele tem uma saída brilhante. Ele vai dizer o seguinte, que o inconsciente não é ser e nem não ser, mas é algo de não realizado. Pô, o inconsciente é o não realizado. Então, é dessa forma que o Lacan se sai. É dessa forma que ele define o inconsciente. O inconsciente é o não realizado. E aí a gente tem que se virar para dizer, mas o que é o não realizado? Né? Ora, a gente sempre... Nós somos seres da realização, né? Nós queremos realizar grandes obras, grandes feitos, né? Nós queremos realizar a vida, enfim. E o inconsciente vai justamente nessa contramão. Então, o que o Lacan diz é o seguinte, ora, algo se realiza, não há como negar. Porém, essa realização é da ordem do não realizado. Pô, ele diz que algo se realiza, não há como negar, né? E algo se realiza a nível da experiência inconsciente, com o inconsciente. Porém, isso que se realiza é da ordem do não realizado. Entende? Vocês estão vendo a dificuldade de poder definir o inconsciente, né? Nem é o ser, nem é o não ser, é algo da ordem do não realizado. Isso ele fala. Então, é isso que é essa... Então, do que se trata? Então, o que se realiza? Né? O que se realiza é o não realizado. Né? É isso que se realiza. Então, o inconsciente, quando emerge, o que emerge ali? O não realizado. O que não se completa, o que não se... Né?
Então isso que realiza, porque é o seguinte, o que se realiza é o não realizado. Muito bem. Isso que não se realiza é marcado pelo signo da incompletude e da parcialidade. Isso não significa dizer que o inconsciente seja um todo que se apresenta em parte. Ao contrário, o inconsciente é a própria parcialidade. Ou seja, essa parcialidade do inconsciente não está referida a um todo. Entende? Ele é a própria parcialidade. Vocês veem a dificuldade que é a gente definir o estatuto do inconsciente, né? Então, a saída que o Lacan encontrou foi essa, de dizer, eu não realizo. É isso que se realiza na experiência inconsciente, o não realizado. O difícil é nós, neuróticos, suportar isso, né? Então, isso, e ao mesmo tempo, a dificuldade que é de você incluir isso na formação dos analistas. Vocês têm ideia do que é incluir isso na formação dos analistas? O que é incluir isso numa análise, na formação dos analistas, na fundação de uma escola? De viver isso é muito complicado. Todo o problema da formação, porque de um lado a gente tem a escola e do outro a gente tem a instituição. E essas duas instâncias convivem mutuamente, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, entram em conflito. E como é que a gente lida? Como é que a gente administra isso? Né? Muitas vezes a instituição acaba prevalecendo, né? Então, e o que prevalece na instituição? A continuidade. Entende? Então, por isso, a importância que o Lacan deu ao desejo do analista. Por isso, a importância que o Lacan deu ao desejo do analista. Então, esse seminário é um seminário que está totalmente dedicado a essa questão do desejo do analista, que parece que está lá no fundo e ele vai construindo isso, mas, para tanto, ele precisa primeiro falar dos conceitos fundamentais da psicanálise. E o primeiro conceito que ele vai tratar é o conceito de inconsciente. É o conceito de inconsciente. Talvez o conceito mais importante. Não gosto de botar essa hierarquia, mas, de fato, é o inconsciente. Então, assim, esse caráter parcial, evasivo, inconsistente do inconsciente levou justamente Lacan a afirmar que o estatuto do inconsciente, que eu lhes indico tão frágil no plano ôntico, portanto, do plano do ser, é ético. Então, dizer que o inconsciente é frágil no plano ôntico significa dizer que ele é frágil no plano do existente, né? E por que ele é frágil no plano ôntico? Porque o inconsciente não tem caráter de existência. Ele não é uma substância, né? Ele é frágil no plano ôntico porque, em função do seu caráter evanescente, inapreensível. É isso, o inconsciente escapa, né? Quando você pensa que vai aprender, então ele está sempre escapando. É a mesma coisa de um sonho. Às vezes você vai levar um sonho, caramba, se você não... Às vezes você precisa anotar, porque senão ele escapa. E mesmo quando você fala, é aquela confusão. Então, o inconsciente é isso, é essa abertura, esta abertura. Agora, eu expliquei por que o inconsciente é frágil no plano ôntico. Agora, por que o inconsciente é ético? O que ele está querendo dizer com isso? Para que o inconsciente ou o não realizado exista, ele requer o sujeito como efeito e não como agente. Em outras palavras, só há
inconsciente se o sujeito responde por ele. Então, a dimensão ética do inconsciente está na dependência do inconsciente em relação ao sujeito e ao analista. Quem faz o inconsciente existir é o sujeito e o analista. Não há como pensar o inconsciente sem o sujeito e sem o analista. O próprio Lacan diz, no texto Posição do Inconsciente, que o psicanalista é responsável pela presença do inconsciente. Olha só a importância disso. O psicanalista é responsável pela presença do inconsciente. Eu diria, na intenção e na extensão, né? Poderíamos até discutir posteriormente o que significa isso na extensão. O que é o analista responder. É isso, né? O que a psicanálise vai trazer, o discurso vigente, é a presença do inconsciente, né? Então, o estatuto do inconsciente é ético porque o inconsciente é pura perda. E porque o inconsciente é pura perda, ele clama pela responsabilidade do sujeito. Então, o inconsciente convoca tanto a presença do sujeito para acolher e recolher os efeitos dessa perda, como convoca o analista como testemunha dessa perda. Eu achei bonito isso, né? O analista como testemunha dessa perda. E aí o Lacan diz uma frase sensacional, ele diz assim, pois essa perda é uma perda seca, que não salda nenhum ganho. Pô, isso é sensacional. Gente, é uma perda, ou seja, você não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. É como se assim, não, perde para ganhar lá na frente? Não, não é isso. Essa perda, ela é uma perda seca. Você não vai ter compensação, você não vai ganhar lá na frente. Não adianta. É uma perda que não salda nenhum ganho. Não espere ganhar nada com essa aceitação, com essa perda, né? Óbvio que ela tem efeitos. Cabe ao analista, digamos assim, é como se o analista tivesse ali no sentido de fazer existir essa perda, para que o analisando possa experimentá-la, vivê-la, vivenciá-la. E é uma... Pô, eu nunca tinha ouvido essa... Eu não, assim, eu já li esse seminário algumas vezes e essa frase me escapou. Ele vai definir o caráter dessa perda. E a gente costuma falar perda, perda, perda. Não, ele diz aqui. Ele define o estatuto dessa perda. Ele vai dizer que é uma perda seca. E é um termo seco, é que não tem nada, sabe? Aquela comida seca, não tem molho, não tem refresco, não tem nada. É seco mesmo. E não espere obter nenhum ganho, porque não vai ter. Então é interessante, para que essa perda não seja descartada pelo sentido, ou pela razão, ou pela racionalidade, e possa ter consequências para o sujeito, é necessário a presença do analista sustentando essa perda, com o que Lacan denominou de desejo do analista. Então, o desejo do analista é que vai fazer com que essa perda não se perca, que o analisando possa extrair os efeitos dela, possa extrair as consequências. Vai depender do analista. Então, para que o sujeito possa experimentar os efeitos desta perda, é necessário a presença do desejo do analista. O Lacan vai começar desenvolvendo esse conceito. Esse desejo do analista implica numa falta, um corte. E essa falta e esse corte, o que ele faz?
ele redobra a ânsia do inconsciente e convoca o sujeito. Você veja que esta falta, essa perda, convoca o sujeito, né? Mas não o sujeito como mestre ou como agente, mas como assujeitado aos efeitos do inconsciente. Isso é que é difícil, né? A gente se assujeitar, né? Porque a ideia de sujeito não é de sujeição, de submetimento, né? Não ao outro, mas ao inconsciente. Ao outro, mas sim ao outro, é, a esse outro barrado, né? Então, com isso, o psicanalista garante a existência do não realizado em sua dimensão ética, né? Então, por que ético? Porque convoca tanto o sujeito quanto o psicanalista. É aí que está a dimensão ética do inconsciente. E é interessante porque garantir o não realizado, né? Garantir o não realizado. Então, você veja que não se trata mais, não tem nada a ver com esse sujeito do cógito, que é muito mais o sujeito da ciência, né? Agora, esse sujeito garantir a existência. O que é garantir a existência? É garantir o não realizado. É que isso possa operar ali na análise. E quem vai garantir isso? É o desejo do analista, né? Então, vocês vejam bem que, quando a gente fala de ética, né, obviamente pressupõe a escolha, pressupõe ali o sujeito, né? Então, essa dimensão do inconsciente, que o inconsciente, que é o não realizado, ele convoca o sujeito e convoca o analista. Então, a gente pode dizer que o estatuto ético do inconsciente traz consequências clínicas, uma vez que implica o sujeito e o psicanalista. Ou melhor dizendo, implica a posição do sujeito e a presença do analista. E de que forma, né? O sujeito, na condição de submeter as injunções do inconsciente, e o analista é aquele que vai garantir que a fenda. Garantir é um termo interessante, né? Porque implica numa certeza, mas é como se o objetivo ali do analista é garantir que essa fenda, que é o inconsciente, ela não seja suturada, não seja costurada, fechada. Então, desse modo, a gente pode dizer o seguinte, que afirmar o estatuto ético do inconsciente significa fazer apelo à responsabilidade do sujeito, né? E aí faz uma distinção com o termo com supereu, não se trata da culpa, mas sim da responsabilidade do sujeito, né? E a função do analista. Enfim, eu fiquei pensando um pouco, né? O que significaria essa responsabilidade? É um termo que a gente pode falar de várias maneiras, né? O que significaria essa responsabilidade do sujeito, né? Porque o que vai garantir, digamos assim, essa responsabilidade implica em garantir o outro com a sua castração, com a sua perda. É interessante porque eu acho que era um seminário sobre angústia, não tenho bem certeza, que o Lacan fala dedicar sua castração à garantia do outro. O que é isso? Dedicar a castração, dedicar sua castração à garantia do outro. Porque é a castração, portanto, é essa perda que vai garantir que a barra no outro. É isso. O que vai permitir, o que vai fazer uma barreira ao gozo.
que vai fazer uma barreira ao gozo, né, é essa barra, é essa castração, é esta perda que o neurótico evita. Então, dedicar a sua castração a garantir o outro, né? É por isso que eu estou trazendo esse termo garantia, né? Porque garantia, a gente também fala de garantia na formação do analista, né? Que a escola vai garantir, né, essa formação, né? Enfim, Tereza, inclusive, Meloni pode falar até melhor. Mas, de qualquer maneira, dedicar sua castração à garantia do outro. E me parece que isso é o sentido do termo responsabilidade. Gente, isso é o máximo que eu consigo transmitir hoje para vocês desse não realizado do inconsciente. Bom, enfim, já vi que Tereza até queria fazer uma pergunta. Enfim, se tiver mais outras perguntas, fiquem à vontade. Vamos tentar abrir o debate aí sobre esse tema aí sobre o que eu trouxe hoje. Sérgio, você quer que as pessoas todas façam perguntas e você responde no final, ou você vai respondendo uma a uma? O que você acha? Vamos lá. Tá. Acho que... Na lista aqui eu tenho Tereza Meloni, a primeira, depois Tereza Nazar, depois Márcia Sirigliano e depois Ana Paula. Tereza Meloni, pode falar. Em respeito aos colegas, eu vou tentar ser breve, embora a sua apresentação me tenha trazido muitas questões. Primeiro, eu botei aí uma palmazinha, mas achei muito bom quando você trouxe a questão para a formação do analista, né? Essa coisa do suportar o não sentido na formação do analista. E aí, eu queria aproveitar e trazer o seguinte: se não é exatamente nessa tensão entre instituição e escola, quer dizer, aquilo que na instituição escapa enquanto escola e aquilo que na escola não pode ser abordado pela instituição, ou seja, isso que faz gap, né? Buraco entre uma coisa e outra. Agora, eu acho que fica muito claro quando o Lacan diz que não é possível a psicanálise, pelo menos para mim ele disse isso, acho que foi em segredo, não é possível a psicanálise sem a instituição. Não é possível a escola lacaniana, no sentido lacaniano de uma escola, sem a instituição. Agora, isso é só as palminhas que eu botei. Você disse uma coisa assim: só há inconsciente se existe um sujeito. E eu queria pensar, você falou do sujeito e falou também do analista, depois você acrescentou, né? Duas coisas me fez pensar. Primeiro, assim, eu penso que só há inconsciente se existe o sujeito falante, porque a linguagem, a fala ou a linguagem em si, elas são descontínuas. A continuidade que a gente supõe que a linguagem tem é um esforço da neurose, fazer continuidade disso que é descontínuo. Então, se a linguagem é descontínua, ela por si só, no sonho, no ato falho, na análise ou fora da análise, o que for, ela por si só, ela é entrada de significante, não, ela é entrada de inconsciente, também de significante, né? Quer dizer, esse significante que não significa nada permite a entrada do inconsciente. A linguagem em si, ela tem essa descontinuidade, né? Da mesma maneira que a própria instituição também, que é uma linguagem, né? E a última questão como é que fica, aí a pergunta, como é que fica essa questão que você disse, que o analista, como testemunho do inconsciente, quando, ao final de uma análise, quando não há mais essa figura do analista, há testemunho? Não há? Continua havendo um analista, mesmo sem a presença do analista? Né? Esse momento de final de análise, digamos, de término de uma análise, né? Embora a análise não termine, a gente sustenta isso. O que faz esse testemunho? Obrigada. Eu só queria falar em relação a esse final aí que você falou, e depois eu posso até responder as outras questões também. Mas esse testemunho, daí a razão do passe. Entende? Porque esse testemunho ele vai continuar se dando no passe. No passe. Daí a razão do passe.
uma das razões. Entende? Enfim. Não o passe enquanto dispositivo, mas o passe enquanto esse não cessa de passar. Isso. Ok. Isso? Beijo. Beijo. Então, agora, Tereza Nazar. Pode abrir seu microfone. Eu não estou encontrando aqui seu perfil, mas achei. Já foi. Sem Já microfone. foi. Foi. Não, eu comecei dizendo que eu gostei muito da sua apresentação, antes de abrir aqui o microfone, que eu esqueço. E enquanto você falava, eu me perguntei, esse não realizado do inconsciente, a gente não poderia dizer justamente que são as suas formações? Porque o não realizado, me parece que só pode ser... Como é que o inconsciente se apresenta? Através das suas formações. Então, eu sei não realizar são as suas formações, eu acho que sim. E a outra coisa, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais, é ainda sobre o estatuto ético, a presença do analista e a posição do inconsciente, como aquilo que constitui esse estatuto ético, mas eu acho que não... É bonito da gente pensar, mas e daí? É isso. É só isso. Márcia... você vai responder? Não. Eu estou anotando aqui, depois eu vou responder. Márcia Sirigliano, agora. Sérgio, eu recortei esse significante seco, né? Articulado ao desejo do analista, a falta, corte, e eu queria escutar um pouco de você em relação a esse momento que vivemos, né? Na pandemia, em que também existe esse seco, né? Em que não dá para ganhar na frente, mas que há todo um movimento em que se quer um pouco que regar esse real, né? Colocar um pouco de maquiagem ou de, não sei, né? E de tentativas também bem fundamentadas, né? Para tentar lidar com isso. Então, eu só queria escutar um pouco como esse analista, né, que já lida com esse seco, com essa falta, esse corte, pode se haver, né, nessa prática que é online, que se modificou. Como é que é isso para você? Queria que você comentasse um pouco. Muito legal. Ok. Obrigado, Márcia. Obrigado. Ana Paula. Paula Gomes. Está sem microfone, Ana Paula. Não estava conseguindo desativar, quer dizer, ativar o som, estava desativado. Então, primeiro eu queria dizer que eu gostei bastante, Sérgio, como você conseguiu destrinchar aí essa questão do inconsciente ôntico, essa passagem, né, para que a gente possa pensar o inconsciente como ético, né? Porque realmente essa frase, quer dizer, isso que o Lacan recorta aí nesse capítulo, né? A gente repete, mas sem saber muito exatamente o que está dizendo. Então, achei que você destrinchou isso bem, né? E no que você destrinchou isso bem, para mim ficou mais claro assim, como que a gente resiste ao inconsciente, como a gente custa consentir mesmo no inconsciente. Porque até no ato falho do outro, rapidamente a gente já está querendo dar um sentido. Quando o ato falho que o outro comete, assim, só ele pode se responsabilizar por aquilo, né? E eu acho que isso tem bons efeitos, né? E maus efeitos também, especialmente no público da escola, como a gente se atreve, né? Volta e meia a interpretar o ato falho do outro. E isso é uma resistência, na verdade, né? A suportar a descontinuidade que o inconsciente comporta, né? E traz. Então, a sua fala deixou isso mais claro para mim.
E eu queria destacar o que você fala de que esse seminário é o primeiro seminário do Lacan, para além do Freud, e as consequências disso para o final de análise. E aí é que está um pouco a minha pergunta, né? Porque quando você fala do inconsciente como isso, que é parcialidade, que é descontinuidade, nesse sentido, a gente vai tomar sempre a análise como interminável, né? Porque o inconsciente não termina, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco mais dessa parcialidade do desejo do analista, porque me parece que é isso que o Lacan circunscreve para pensar a diferença do que o Freud postulou sobre o final da análise. Tá? É isso. Marinella, agora. Alexandre, eu acho que era o Abílio na fila, mas eu posso falar. Ele cedeu para você falar primeiro, antes dele. Primeiro as damas. Ele liberou. Valeu, Abílio. Sérgio, gostei muito da apresentação e principalmente dessa parte que você falou sobre o inconsciente como ruptura, como aquilo que não se realiza. Tem uma parte nesse seminário que ele fala que o inconsciente é um tropeção, né? Eu acho isso interessante. Aí eu fiquei pensando, a partir do que você pôde elucidar sobre o inconsciente como aquilo que não se realiza, como o incompleto, se a gente não pode pensar no inconsciente, quer dizer, bom, nisso que não se realiza como a não relação sexual, né? E aí, se for possível, né, que implicações isso teria, por exemplo, para a interpretação? Porque se a gente puder pensar nisso que não se realiza como algo que se dirige ao impossível, né, aí a interpretação não iria no sentido do sentido, né, da decifração ou da tradução, mas, vamos dizer assim, num mais além, que seria em direção ao que não se traduz, né, ao que se intraduz, né, para usar um termo da Bárbara Cassan. Né? Aí, enfim, é isso. Obrigado. Abílio. Opa, vai dar tempo? Sérgio, tem tempo aí, cara? Tem tempo. Olha, parabéns. Não precisa responder tudo, né? Pelo amor de Tá Deus. Certo. Vai parabéns, Sérgio. Ótimas questões. Eu fiquei pensando, né, porque você coloca se o inconsciente seria, né, o conceito de maior importância ou o grande conceito estabelecido pelo Freud. E aí me ocorreu, por que será que em 1915, né, quando Freud está rompendo com alguns discípulos e ele precisa escrever ali a história do movimento psicanalítico e reafirmar, né, a invenção do inconsciente? Fiquei pensando, né, nessa questão, né, de por que em 1915 ele justamente precisa escrever o texto da grandeza e da importância da história do movimento psicanalítico para justamente salvaguardar a questão do inconsciente, né? Quer dizer, que me parece que não é apenas uma discussão de ordem conceitual, mas eu fiquei pensando justamente, né, nessa dimensão ética do campo que ele funda e no que diz respeito à própria posição, né, e função, né, do analista. Não sei se isso, de alguma maneira, pode, enfim, ir ao encontro, né, do que você está sustentando hoje. É isso. Valeu. Valeu, obrigado, Abílio. Obrigado. Bom, são muitas questões, né? Enfim, eu vou tentar responder aí. Enfim, a Teresa Nazar coloca essa questão. Será que o não realizado são as formações do inconsciente? Eu não sei. Talvez, assim, porque o que eu entendi desse não realizado é que como é que a gente pode realizar o não realizado?
E esse não realizado diz respeito ao real esse real, entende? Então, assim, eu acho que as formações do inconsciente, digamos assim, elas falam da emergência do inconsciente, mas eu não sei se elas são o inconsciente, entendeu? Assim como o sonho é uma porta de entrada, mas eu não sei se ele realiza o não realizado. Essa é a minha questão, entendeu? A partir do que Teresa colocou. Será que o sonho é a realização do não realizado? Eu tendo a achar que não. Eu acho que o não realizado tem a ver com a fenda, com o buraco, com esse nada, com o real, eu acho, né? E essa questão do estatuto ético, porque esse não realizado, como é que você vai sustentar esse não realizado? Como é que você vai fazer isso que a Ana Paula acabou de dizer? É o umbigo do sonho, é isso aí. Entendeu? Esse não realizado diz respeito ao umbigo do sonho. Bem lembrado, Paula. E quanto ao estatuto ético, que Teresa também coloca, eu acho o seguinte, como é que você vai, se não tem um analista e nem um sujeito para recolher os efeitos da emergência desse inconsciente, ele não existe. Ele deixa de... não existe, mas esse não realizado não se realiza. É preciso que o analista esteja lá testemunhando essa perda, essa fenda, essa ânsia, né? A Márcia coloca essa questão da pandemia, né? E fala da perda seca, entendeu? O que a gente está vivendo. O que eu acho é que o que nós, analistas, podemos contribuir nesse momento, né? Se a gente pensar... porque a gente está vivendo essa perda, né? Perda de... olha, quer dizer, a gente está tendo que se reinventar. Essa é a palavra, entendeu? A gente está tendo que se reinventar nesse momento, né? Então, como é que a gente pode extrair consequências disso sem ficar dando consistência, dando sentido? Pô, a gente viu uma proliferação de sentido nesse momento, entendeu? Então, qual é a nossa contribuição para esse momento, né? No sentido de que, na realidade, o que a gente pode extrair de consequência dessa perda? É isso, né? E não acabar com a perda, né? Enfim. Paula traz a questão do final de análise, né? É uma questão muito complicada, né? Assim, porque assim, esse não realizado, né? Paula chama atenção assim, alguém comete um equívoco, né? E é um equívoco que as pessoas cometem, aquilo não é um ato falho, né? Só é ato falho para quem só o sujeito pode dizer que aquilo é um ato falho, né? E, ao mesmo tempo, um ato falho ele tem um efeito de surpresa, porque se não tiver, por mais é um equívoco, né? Precisa ter um efeito de surpresa. A gente às vezes esquece desse elemento surpresa, né? Que isso é muito importante, né? A gente vai perdendo a capacidade de se surpreender. Isso é impressionante, né? Então, eu acho que o nosso desafio, né, como sujeito, né, é poder resgatar essa dimensão da surpresa, né? E essa questão que a Marinella traz, né, do não realizado, né, em relação a essa questão da não existência da relação sexual, eu concordo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que o inconsciente coloca. O que é realizar o não realizado? A gente pode dizer que é a não existência da relação sexual, por exemplo, né? Isso é uma forma de você... seria uma outra maneira de você definir esse não realizado, né? A Mariana também falava da questão da interpretação, né? A interpretação não é o sentido, né? Não é o sentido. É justamente a abertura, né, desse sentido. É isso, né? Eu acho que a interpretação é aquela que
que abre, não aquela que fecha, né? Então, mais uma vez, essa questão do não realizado, entendeu? Isso é interessante, como é que a gente pode introduzir isso na formação do psicanalista, né? Porque, Tereza Meloni, eu cheguei a tocar nessa questão da instituição e da escola, de como a gente lida com isso, como a gente administra isso, porque a tendência é a instituição se sobrepor à escola, né? Você ter uma formação institucionalizada, ela beleza, talvez seja muito mais fácil de administrar isso, mas que tipo de analista a gente estaria formando, né? A escola é muito difícil, né? A gente vê que muitos colegas acabam não suportando, entendeu? E atribuem a um, a outro, quando, na realidade, o que está em jogo é justamente o real da formação do analista. Isso é mais uma referência a esse não realizado, entendeu? A isso que é o inconsciente. Enfim, né? É o máximo que eu consigo dizer, né? Desculpa aí não ter conseguido responder a todas as questões, mas é realmente complicado. Enfim, mas se alguém quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade. Eu queria te lembrar a todos, a questão da tradução é sempre uma traição, que a palavra sujeito, em português, pelo menos, que é o que eu sei, tem essa ideia de assujeitado, né? Mas sujeito, em francês, que é a língua do Lacan, significa tema, assunto. E subjetividade, em português, não associa com a ideia de assujeitado. Subjetividade significa, dá a ideia, pelo menos, associa com essa questão que escapa, essa questão mais do traço, né? Da subjetividade. Essa palavra sujeito ela é ruinzinha mesmo para nós. Pois é, eu só acho assim, uma coisa interessante é que, quando a gente fala de sujeito, isso eu quis marcar muito bem, é o sujeito como efeito da linguagem, né? É muito diferente do sujeito no sentido daquele que faz, mas o sujeito é muito mais agido do que age, entendeu? E é isso que a gente... E, mais uma vez, a incidência desse não realizado que é insuportável, né? Assim, eu penso uma coisa e faço outra. Pô, caramba! Sabe? Assim, entende? A gente vive isso, né? Então, enfim. É isso, gente. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado aí, né? Enfim, e é isso aí. Obrigado a todos. Valeu. Boa noite, Sérgio. Parabéns. Boa noite para todos. Aí. Boa noite a todos aí. Obrigado. Boa noite. Muito bom, hein, Sérgio? Maravilha. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pela presença. Para perguntar, eu ia ficar aqui a noite inteira. Achei melhor ficar quieta. Não, obrigada, foi muito bom. Beijo. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Sérgio. Boa noite. Obrigado, Márcia. Valeu. Boa noite.